capítulo 15, para a gente aprender algo aqui muito importante. 1 Coríntios, capítulo 15. Acharam? 1 Coríntios, capítulo 15. Para a gente aprender um pouquinho mais com a palavra. Quem já assistiu o culto de terça-feira aí, dá um glória a Deus. Toda vez que eu assisto, meus irmãos, eu sou renovado ali. Acredite. Eu já assisti umas 4 vezes. Toda vez que eu assisto, Deus fala comigo novamente. E me renova. 1 Coríntios, capítulo 15. Acharam? Versículo 1 diz assim, ó. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também é para mudar? Versículo 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que? A sua graça para comigo não foi o quê? Antes do que? Todavia não eu, não você, mas quem? Que está com quem? Que está com você, que está comigo, que está conosco. Sem essa graça a gente não consegue fazer nada. Não consegue vir para a igreja, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue, porque hoje perdeu já esse exercício do jejum. Perderam. Eu espero que nós não perdemos. Ô irmão, precisa ficar toda hora pegando no pé para a gente orar? Pegar no pé para jejuar? Pegar no pé para vir para a igreja? Quando a gente vai trabalhar, precisa do patrão ficar pegando no pé para a gente ir? A gente não tem um compromisso lá? E por que hoje tem que fazer de tudo para chamar atenção? Houve entrega totalmente? Houve entrega totalmente? Alguns sim, a maioria não. Uma coisa que a gente precisa aprender aqui, para a gente sair mais revestido do poder de Deus aqui, que é assim: Jesus, ele quer intimidade, você concorda? Eu tirei uma certa vez aí, um dia desse, a minha barba, até o irmão falou assim: eita pastor, está diferente, arrancou a barba, arrancou o bigode, ficou diferente, ficou esquisito. Está acostumado assim. E aí, eu cheguei lá na casa da minha filha, e a minha netinha estranhou, correu. Sério, gente? Ela correu, a pequenininha correu. Quando me viu, eu digo: oi, Sofia, vai ter. Ela saiu na carreira para dentro. Aí a minha filha falou: é o vô, ele só tirou a barba, mas deu trabalho para ela vir no meu colo. Porque eu mudei o quê? Fisionomia. Você já imaginou a gente mudando a palavra? Mudando o evangelho? Não guardando? Será que Deus, ele abraça a gente mesmo quando a gente ora? Será que ele abraça a gente quando a gente está no perigo? Será que ele abraça a gente mesmo quando a gente está precisando de algo? Irmão, se a gente mudar a palavra, não. A criança correu por causa de uma fisionomia que mudou. Imagina a gente mudando o que Jesus estabeleceu para ser até que ele venha. Não é para mudar. Eu vou voltar aqui no versículo 1 de capítulo 15. Ele vai assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permanecestes. É para permanecer e não é para ter sombra de variação, porque Jesus não tem sombra de variação. Pode analisar desde o princípio. Teve mudança em Jesus? Paulo, depois de convertido, teve mudança? Pedro, depois de convertido, apacentando o rebanho do Senhor, teve mudança? E por que muitos estão mudando? Então presta atenção que se a gente perder essa graça, não vai ter vitória nenhuma, nem aqui na terra, nem na hora que ele voltar. Na hora que ele voltar, em vez de receber a vitória do povo de Deus, a gente costuma dizer o tempo inteiro que a vitória é do povo, mas é do povo de Deus mesmo. Quem ainda não é povo de Deus, como é que vai ter a vitória quando Jesus voltar?
Se agora a gente não está aguardando, está mudando. Quando ele voltar, ele vai dizer assim: não te conheço. Não é para mudar, irmão, não é para tirar um tio, uma vírgula, nada, 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 porque ele cumpriu toda a lei. Jesus não mudou, não tirou nada, ele cumpriu toda a lei. E os profetas estabeleceu o quê? Uma nova aliança conosco, a graça, Mateus, Judas e Revelação, Apocalipse. É o Novo Testamento todinho. E aqui eu estou com o Novo Testamento aqui que Paulo trouxe para a igreja, e ele está falando de novo conosco aqui. O Evangelho que eu vos tenho anunciado e que vocês recebessem, é para vocês permanecer. 3 pontos aqui. O Evangelho que foi anunciado para nós, é para a gente receber ou rejeitar. Receber, guardar no coração para não pecar contra Cristo. E permanecer até que a morte, aqui na terra, nos leve lá para o céu. Estão mudando tudo, pastor. Eu não sou louco de mudar. Se mudar tudo e não me aceitar desse jeito, perdeu. Porque eu não vou ficar cúmplice de obras infrutíferas das trevas. Graças ao nosso bom Deus, que o nosso líder é um homem de Deus, revestido do poder de Deus, cheio de temor de Deus, e que recebeu, está anunciando e está permanecendo nesse evangelho, nessa palavra. Então presta atenção que sem a graça, Jesus não vai reconhecer a gente. Assim como a netinha não reconheceu quando eu mudei a fisionomia, hoje eu chego lá e ela fala assim: bigode. Ela não fala, mas fica assim, ó. Aí eu falo: bigode. Fala, bigode. Eu estou ensinando a falar bigode. Aí ela pega na barba, eu falo: barba, barba. Aí a barba sai, fala: baba, baba, né? Então presta atenção que quando a gente muda alguma coisa, fica irreconhecível. Hoje ninguém sabe mais quem é crente. Os crentes não querem mais orar. Vou convidar vocês aqui para um culto de oração. É hoje. E já vai começar já. Vou encerrar aqui para a gente orar. E aí eu pergunto para você: quem gosta de orar? Quem gosta, vem. E quem não gosta, vem, que é para aprender a gostar. Porque é um ensinamento de Jesus para eu e você ter intimidade com Ele. Porque no momento de luta, de batalha e dificuldade que você enfrentar a qualquer momento, e vai enfrentar, eu não vou estar lá. Gregoruti, nosso apóstolo, não vai estar lá. Mas Jesus está dentro de você. Pode levantar a tua voz, clamar que Ele é contigo. Quer ver uma mudança que estão fazendo também na igreja? Que não precisa jejuar mais não. Por quê? Porque o ser humano, ele é consumista, ele gosta de prazer. Tudo ele. E hoje nós estamos num país tropical, nosso Brasil tem de tudo. Olha a mesa farta que o nosso país oferece. De fruta, de legume, de comida, guloseimas. Então toda hora tem alguma coisa para você jogar na boca. E aí a pessoa quer satisfazer o quê? O prazer de comer, o prazer de beber, o prazer de passear. Quem não tem prazer disso? Eu tenho, você tem. Só que a gente não se deixa dominar por isso. Chega um momento que a gente fala: não, vou me abster disso aqui, e agora eu vou me revestir mais da santidade, do poder, da oração, do revestimento espiritual, do clamor a Deus, da palavra, do culto ao Senhor, da adoração ao Senhor. É isso. Ô crente, ô igreja do Senhor, quer ter vitória em tudo? Foi o que Deus falou aqui? Se entrega totalmente a Ele, você vai ver que todo esse tempo todo que tu não viu, eu não vejo Deus agindo, onde está Deus? Aí você vai começar a ver Ele agindo. Não foi isso que Deus falou aqui? Agora presta atenção, isso terça-feira, irmãos. Agora presta atenção no que Ele está falando aqui. Quer obter vitória em tudo na tua vida? Até a hora que morrer ter a vitória, que é a salvação da alma? Quer? Não, quer saber quem quer. Se não quiser, eu não vou nem ensinar. Quem quer? Continue lendo a palavra.
Continue meditando na palavra. E continue guardando e praticando. Para você vitória em tudo que realizar. Irmão, eu recebi um testemunho tão lindo hoje. Que quando o evangelho entra, transforma. Transforma, irmão. Você pode estar gostando de muitas coisas aqui da terra. Quando você permite o evangelho, a palavra que está sendo pregada, anunciada, entrar em você, você começa a perder o prazer com as coisas daqui e começa a ter prazer nas coisas lá do céu. Coisas que você nem vê, mas crê e espera acontecer. Vamos continuar lendo aqui? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 diz assim, ó. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, tá vendo? Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, tá vendo? Cuidado, é eu, não, é a graça, mas a graça de Deus que está comigo. Eu tenho recebido tanto testemunho bom do que Jesus está fazendo, irmãos, através dessas pregações, é tremendo. Olha o 11, ele fala, então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos, assim havemos crido. 12, ora, se prego que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há o quê? E não há ressurreição de mortos também, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa, e também é o quê? Nossa fé. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Cristo não ressuscitou? Nosso Cristo Deus não ressuscitou? E por que não crê na pregação? Porque Deus já provou que o ressuscitou. Lembra de Estevão? Quando Estevão estava para ser apedrejado, ele nem sabia que ia ser apedrejado por aquele momento de ele ver a glória de Deus, o espiritual, o mundo espiritual de Deus. E aí ele falou que estava vendo o filho à destra do pai, e aí o povo blasfêmia, e matou ele apedrejado. Lembra? Quem foi que viu Jesus ressuscitado lá no lado de Deus? Estevão. Por que a gente não crê na pregação? Por que a gente não vive isso, pratica? Eu já falei vários pontos aqui que a gente falha. Eu vou melhorar. A gente peca. Não é falha não, porque está ouvindo direto, anunciando direto. Por que muda? Igreja, eu vou avançar por causa do horário e eu quero clamar com vocês aqui. Olha aqui, ó. Quer ter vitória? Em tudo que realizar? Avança para o versículo aí, ó. 57 para a glória de Deus. Acharam? Mas graças a Deus que nos dá o quê? Por meio de quem? Agora eu pergunto, muda o evangelho? Não permaneça no evangelho. Começa a seguir qualquer doutrina, qualquer ensinamento errôneo de homens que já perderam o temor de Deus, de mulheres que não deveriam nem estar aí anunciando. Deveria estar fazendo a boa obra como Priscila, deveria estar fazendo a boa obra como Dorcas, deveria estar fazendo a obra como várias outras mulheres de Deus, como a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, Lloyd, deveria estar fazendo a obra assim, mas não, quer ocupar uma posição que Jesus não ordenou. Mudou o evangelho ou não mudou? Estão permanecendo no evangelho? Por que pode hoje? Por que liberaram hoje? Bispa, apóstola, pastoras, por que liberaram? E querem me matar, sabia? Quando eu trago essa verdade bíblica. Sabe o que liberta o ser humano? É verdade bíblica. Não é invenção do homem em cima do altar. Não é invenção de uma mulher em cima do altar. É verdade que eu e você está lendo e ouvindo no Brasil e no mundo aí. A vitória vem por meio da graça. Quem foi que trouxe a graça para nós? Não mude. Permaneça até o fim. Quem foi que ordenou isso aqui, ó?
Ó, Mateus 6. Jesus. Ó, Mateus 6. A gente encerra aqui, ó. Pronto para orar? Amém. Pronto para clamar? Amém. Interceder e agradecer a Deus? A Bíblia diz que é oração com súplica e ação de graça. Olha isso aqui, Mateus 6, versículo 16. Quem foi que falou isso aqui, ó? E quando... Aqui está no jejuardes. Quem é bom de português aí? Essa conjugação aqui está em quê? Ó, mas o verbo jejuar, ele está conjugando num tempo aqui, jejuardes. Gerúndio? Futuro. Mas esse futuro não significa que esse povo já jejuava? Perceba, eu vou ler todo. Interpreta no espírito, ó. E quando jejuardes, não vos mostreis o quê? Contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o quê? O seu galardão. Aqui Jesus está ensinando futuro, mas também ensinando como eles estavam fazendo. Olha, vocês jejuam, mas vocês estão jejuando da forma errada. Quando você jejuar, não fica mostrando que está triste, que está preocupado, que está com fome, que está com a cara desfigurada, parecendo um defunto que saiu do caixão. Acabou de morrer, sepultou, aí outro vai lá e exuma, aí está com aquela cara com algodão no nariz. Deu para entender? Jesus não quer que a gente demonstre isso. Por mais que nós sabemos do nosso compromisso aqui hoje, mas você sabe o meu amanhã? Você sabe o meu terça, quarta? Você sabe o meu sexta, sábado, domingo aqui? Você sabe? Você sabe hoje. Hoje você sabe, mas você não sabe os outros dias, porque é que aquilo que a gente faz para Deus é em secreto. Não precisa estar. Deu para entender? A igreja perdeu o exercício de jejuar. É um exercício, irmãos. Isso aqui deveria ser um prazer da igreja. Exceto quem está doente, está acamado, está tomando um remédio contínuo 24 horas e está com o organismo debilitado. É diferente, irmão. Está passando por um processo de quimioterapia, hemodiálise, tem que se alimentar. Aí não, aí. Porque o jejum tem que ter propósito. Vários jejuns na Bíblia. Davi, quando estava enfermo, aquele enfermo ali, era perseguição. Está lá no Salmo 35. Você vai ver ele falando que ele jejuava e orava para que o Senhor desse graça e o curasse, libertasse ele daquela enfermidade. Está lá. Você vai ver Neemias jejuando. Que propósito era? Reconstruir os muros de Jerusalém. Você vai ver Esther jejuando. E qual era o propósito dela? Ir até o rei. Você vai ver o Daniel jejuando. E qual era o propósito? Deus revelar aqueles mistérios que estavam acontecendo ali. Tem vários propósitos. Propósito para cura, propósito para Deus. Por que a gente não jejua assim? Senhor, eu quero ser mais fiel. Eu vou abrir um jejum para me entregar totalmente ao Senhor. Por que a gente não faz? Mais crente, mais fiel, mais adorador, porque ele procura os verdadeiros. Eu vou parar por aqui, porque senão eu não consigo. Falando que é para parar, eu estou indo. É tão bom falar de Jesus. Quando jejuardes, plural, ou seja, todos, coletivo, não é para ser como os hipócritas, como os atores, e às vezes nem está jejuando e fica fingindo que está, para dizer que, igual esses que vocês assistem aí, perde tempo em assistir, que vai para os montes, ó, estou no monte aqui, ó, no meio das cascavel, ó, em prol da vida de vocês, tá? Estou aqui no meio das cobras, não tenho medo não, aqui ó, de madrugada, ó, orando por vocês. Não esqueça de fazer o Pix, viu? De $5.000. Estou aqui no monte. Falso profeta.
Nunca vi Jesus ir para o monte e falar onde ele estava. O povo, a multidão saia de longe atrás dele. Cadê ele? Cadê o mestre? Onde ele está? Eu quero estar com ele. E ele no monte escondido, só ele e Deus orando. De manhã, no meio do povo. Então, igreja, hoje nós estamos num propósito coletivo, é diferente. Mas tu já viu eu ficar exibindo? Quando eu mostro para vocês, eu incentivo para você fazer o mesmo. Mas eu não fico pedindo nada em troca. Irmãos, vamos orar. Desperta, igreja, vamos orar. Enquanto pode, vamos orar. Aí eu vou lá, coloco um videozinho lá e vou orar. É só isso. Às vezes coloco um convite. Às vezes não coloco nada, coloco só no meu status, para ver se tem alguém que viu naquele horário. Vão ver no outro dia, 7 horas da manhã, 8, 9. E assim Deus vai me mostrando o estado das suas ovelhas. Então presta atenção aqui, que é uma forma que nós entendemos de Deus abençoar o seu povo e o seu povo ser um povo vitorioso. Se receber o que está sendo anunciado, guardar e nunca mudar, permanecer até que ele venha e te leve para o reino dele. É uma prática, viu? Jejum é uma prática bíblica. Se você for para Mateus capítulo 9, versículo 14, que não dá tempo, você vai ver Jesus lá ensinando. O povo ficava criticando. Por que os discípulos de João Batista jejuavam muitas vezes? E os fariseus também. Os teus discípulos eu nunca vi. Olha, tá vendo? Que fica de olho. Está de olho em mim, está de olho em você também, cara. Está de olho em você, igreja. Se você jejua, se você ora, se você cultua, se você é santa, santo, se você é temente a Deus, se você dizima, se você oferta, se você contribui, se você traz alimento, se você traz roupa, se você traz calçado, se você traz evangeliza. Meu Deus do céu, toda visitante que o pastor vai atender ali é a irmã Alexandra que trouxe. Ela está lá na foto, é a irmã Tauane, meu Deus do céu, é o Paulo, é o evangelista João Paulo, é o Lucas, o Tavares está trazendo uma tonelada de alma para Jesus. Eita glória, está todo mundo de olho, quando você faz, e quando você não faz, mais ainda. Aprenderam a palavra? Para a gente orar. O que Deus ensinou hoje aqui? O que Deus ensinou hoje aqui? Irmãos, ouvir o que está sendo anunciado, guardar, é praticar e permanecer. Não muda, permanece. Ah, mas vão matar. Morrer com Cristo? Vai perseguir mais a gente. Perseguir o nosso mestre, assim vai perseguir a gente também. Mas uma coisa eu tenho certeza: sozinho nós não estamos não. Maior é o que está conosco do que tudo isso que vai se levantar contra a igreja de Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos orar, igreja? Deixa eu dar uns recadinhos aqui, está encerrado. Vamos